Olá, sejam bem-vindos. A gente está aqui no segundo momento, tá, da aula do módulo 12. A gente já teve aí a primeira parte, né, falando sobre as relações dos triângulos e retângulos e suas propriedades trigonométricas. Agora a gente vai dar continuidade, acompanhe pelo material, tá, a nossa aula do módulo 12 de matemática do ensino médio. E aí essa aula vai falar sobre a aplicação das retas, né, equações de retas e formatos de equações que a gente consegue trabalhar com elas, tá bom? Então, inicialmente, eu venho falando um pouco sobre a apresentação de uma equação através da sua forma reduzida, tá? A equação reduzida da reta. Lembrar que a gente já usou uma relação de equação de reta com o gráfico de uma função afim, uma funçãozinha linear, que é uma reta, né? E como a gente está representando isso através de uma equação reduzida, essa equação vai ter um formato padrão, tá, gente, de apresentação. E aí a gente diz que a forma padrão de uma equação de uma reta no formato reduzido é dado por esse formatozinho aqui, ó. Y igual a mx mais n. Onde o nosso x e y sejam os eixos, né? São as variáveis que a gente vai trabalhar, as incógnitas. Esse o eixo horizontal e esse o eixo vertical. Horizontal em x, vertical em y. E o m e o n, a gente coloca até aqui, né, ó, que vale salientar que são números reais, também chamados de coeficientes numéricos, tá? Só que o m toma o papel do chamado coeficiente angular e o n é o chamado coeficiente linear. E aí a gente vai ver qual é o papel de cada um desses coeficientes na apresentação da equação reduzida, tá bom? Então vamos lá, já que a gente está trabalhando nessa apresentação de equação, essa equação foi colocada para a gente dentro de uma forma gráfica, como eu coloquei para vocês, ó. Disse que essa equação reduzida é um exemplo de uma equação que está passando pela origem. Tem uma questãozinha do material de vocês que pede só para vocês identificarem quando é que uma reta passa pela origem ou não. E o exemplo de reta que passa pela origem passou bem aqui, gente, ó, no ponto 0 e 0 do plano cartesiano. Isso está dizendo, então, para a gente que toda vez que uma equação da reta passa pela origem, o formato não é y igual a mx mais n, isso só vai acontecer quando o n, que é o coeficiente linear, for igual a zero. Então, ao invés do formato y igual a mx mais n, já que o n é zero, a gente vai ter y igual a mx mais zero, no lugar do n, tá? Então, todo e qualquer número somado com zero é o próprio número. A gente exclui o zero. Então, isso aqui vai ser só y igual a mx. Então, na verdade, se a gente estiver trabalhando com equações que passem pela origem, esse vai ser o formato da equação. Y igual a mx, ok? E aí eu coloquei alguns exemplos aqui de equações de retas para vocês, ó. Y igual a 3x, y igual a menos 6x, y igual a menos 3 quintos de x, y igual a raiz de 7x. Então, dá para a gente perceber que toda equação de reta que passe pela origem tem um y igual a alguém, que é um valor numérico, multiplicando x. Então, esse é o formato da equação que passa pela origem. A que não passa pela origem, vocês estão vendo, ó, essa reta não passou pelo ponto 00, né? Ó, ela não está passando aqui no marco original. Então, se ela não passa na origem, o formato da equação tem um n diferente agora de zero. Isso quer dizer que a minha equação continua com o mesmo formato, y igual a mx mais n. Então, vamos comparar. Olha só o exemplo numérico que eu coloquei na primeira equação, y igual a 3x, passa na origem. E aqui não passa, professor? Y igual a 3x mais 4. Então, quer dizer que além do elemento acompanhado x, a gente tem um termo chamado de termo independente. Esse termo independente, então, representa que a reta não passou na origem. Segundo exemplo, y igual a menos 6x mais 9. Então, olha só, eu tive um elemento numérico independente. Então, essa equação não passa na origem. Y igual a menos 3 quintos de x menos 5. Então, eu tenho um elemento independente de x. Então, essa equação não passa na origem. Y igual a raiz de 7x menos 2, eu tive o menos 2 independente. Então, essa equação também não passa na origem.
Então, dá para a gente diferenciar, né? Quando eu tiver somente um coeficiente acompanhando um x e não tiver um termo independente, a reta passa na origem. Se a gente tem um coeficiente acompanhando o x e um termo independente, essa reta não passa, tá bom? É uma questão bem rápida, bem simples, que tem no material de vocês, só para identificarem quando é que as retas passam e não passam pela origem. Já nesse momento, a gente vai trabalhar sobre as posições relativas dessas retas, tá? Do elemento chamado de reta. Por que posições relativas, professor? Porque nós vamos ter duas, gente. Eu vou ter a classificação de retas paralelas e vou ter a classificação de retas perpendiculares. Então, vamos lá, voltando para o que são retas paralelas. São retas que caminham uma ao lado da outra e elas nunca vão se tocar. Então, eu tenho uma reta R que tende ao infinito, eu tenho uma reta S que também tende ao infinito, mas essas duas retas nunca se encontram, porque elas são classificadas como retas paralelas, uma está ao lado da outra. Como é que eu classifico ela como reta paralela, professor? Vamos lá, como é que é a equação da reta no formato reduzido? Y igual a mx mais n. Então, meu povo, o coeficiente angular dessas equações é chamado de m. Se a reta R tiver um coeficiente angular m, a gente vai chamar de m de R. Se a reta S tiver um coeficiente angular chamado de m, eu vou chamar de ms. Se o coeficiente de R for idêntico ao coeficiente de S, elas têm a mesma angulação. Se elas têm a mesma angulação, elas são classificadas como paralelas. Então, quer dizer que para as retas serem classificadas como paralelas, os coeficientes angulares são idênticos. Vamos ver um exemplo? Olha só. Verifique se as retas são paralelas ou não. Eu tenho duas retas, gente. A primeira, x mais 1 mais 5y, perdão, x mais 5y mais 1 igual a 0. E a segunda, 2x menos y mais 4 igual a 0. Como é que eu sei se elas são paralelas? Se eu encontrar o coeficiente angular. Mas como é que eu encontro o coeficiente angular? Se eu encontrar a equação no formato reduzido, mx mais n. Então, o trabalho que a gente vai ter é de reduzir essas duas equações. Como é que reduz, professor? Isolando o valor do y. Então, olha só, nessa primeira eu vou ter 5y, se eu isolar, eu vou jogar os elementos para o outro lado. Então, vai passar menos x e vai passar menos 1. Então, quer dizer que y é igual. Esse 5 que multiplica passa dividindo. Então, eu vou ter menos x sobre 5 menos 1 sobre 5. Essa é a equação reduzida. Qual é o coeficiente angular da reta R que a gente encontrou aí nesse formato? Menos 1 sobre 5, tá bom? Vamos guardar ele aí, ó. Vamos para a segunda equação. Eu vou ter que isolar o valor do y, professor. Só que como o y já está sozinho, gente, aqui, ó, eu vou só jogar ele para o outro lado. Então, eu vou dizer que 2x mais 4 é igual a y. E vou fazer uma inversão de igualdades. Y igual a 2x mais 4. Vamos lá? Quem é que está multiplicando o x nessa equação? Então, eu consigo dizer que o coeficiente de S é igual a 2. Se a gente olhar para o coeficiente de R e olhar para o coeficiente de S, eles são iguais ou são diferentes? São diferentes. Então, se elas são diferentes, essas duas retas não são paralelas. Elas só seriam paralelas se os coeficientes fossem idênticos, tá bom? Então, elas não são paralelas. Perdão, deixa eu corrigir aqui. Então, a gente vai começar a fazer essas identificações de posição somente levando em consideração o coeficiente angular, gente. Então, vamos lá, eu tive retas paralelas. Pronto, perfeito. Nesse primeiro exemplo, elas não são paralelas, tá? No segundo exemplo, a gente vai ter a mesma situação. E o objetivo qual é? Isolar novamente o valor dos y. Então, olha só, quero isolar esse y da equação R e quero isolar o y da equação S. Vamos fazer a mesma tarefinha, tá? Esse carinha está negativo, eu vou mudar de lado, ele passa positivo. Então,
Tenho dois y, deixa eu apagar aqui para a gente não confundir o sinal. Pronto. Para isolar o y, como ele está negativo, ele passa positivo, então eu tenho dois y, professor. Igual a 3x mais 6. Como a gente quer encontrar o valor do y, o 2 vai passar dividindo. Então, eu tenho 3x sobre 2, e 6 dividido por 2 dá 3. Então, olha só, qual foi o coeficiente da reta R que a gente achou? Igual a 3 meios. Vamos para o segundo exemplo. Isole o valor do y. Eu vou ter 4y igual a 6x menos 10. Como a gente quer encontrar o valor do y, esse 4 vai passar dividindo. Então, eu vou ter 6 dividido por 4 como x, menos 10 dividido por 4. Mas 6 dividido por 4 dá para simplificar. Dá para a gente dividir em cima por 2 e embaixo por 2. E o que foi que eu percebi quando eu fiz a simplificação? Que o coeficiente de S também é igual a 3 meios. Então, se o coeficiente de R é idêntico ao coeficiente de S, as retas, nesse caso, são paralelas. Então, é esse o trabalhinho que a gente vai ter de classificar retas paralelas ou não, ok? Coeficientes iguais, retas paralelas. Coeficientes diferentes, as retas não são paralelas. Perfeito, gente? E o exemplo da reta perpendicular, professor? Gente, retas perpendiculares são duas retas dadas que formam ângulos retos entre si, ângulos de 90 graus. Então, se ela formar um ângulo de 90, ela é classificada como reta paralela, tá bom? Então, quer dizer que se a gente encontrar um posicionamento de um ângulo de 90, a reta é classificada como paralela. E os coeficientes angulares, como é que funcionam? Olha só, ele diz que um dos coeficientes é o inverso simétrico do outro. O que é o inverso simétrico, gente? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Se o coeficiente de R for 2, o inverso simétrico de S é menos 1 sobre 2. Então, a gente transforma o número numa fração e inverte o sinal. Então, essa seria uma aplicação de reta perpendicular, tá bom? Olha só o exemplo. Ele pede para a gente identificar aqui nesse exemplo abaixo se as retas são perpendiculares ou não. Vamos isolar o y. 2y igual a menos 3x mais 1. Y igual a menos 3x sobre 2 mais 1 sobre 2. Pronto, eu encontrei o coeficiente angular da reta R. Qual foi ele, gente? Menos 3 sobre 2. Vamos encontrar o de S agora. Para isolar o y e ficar positivo, e 6y é igual a 4x mais 3. Como a gente quer o y, só consertar isso aqui para vocês. Como a gente quer encontrar o y vai ser igual a 4x sobre 6 mais 3 sobre 6. Dá para simplificar o 4 e o 6, não dá aqui para dividir por 2, gente? Vai dar 2/3 de x mais 3 meios. Então, olha só, eu encontrei que o coeficiente de S, nesse caso, foi igual a 2/3. Então, se eu comparar menos 3 meios com 2/3, o que foi feito aí, gente? Houve uma mudança de sinais e houve uma inversão do numerador com o denominador. Então, um é o inverso simétrico do outro. Então, nesse caso, as retas são perpendiculares. Então, a gente vai usar essa regra para classificar as retas como perpendiculares, ok? Então, a tarefa seria essa. A gente vai tentar trabalhar sempre essa relação, gente, aí, tá? Para classificar como retas paralelas e retas perpendiculares. Espero vocês na sala de aula para a gente poder concluir a atividade e fazer a avaliação. Qualquer dúvida, pode nos procurar. Um abraço para todos.